Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach na redenção completa, verdadeira, definitiva, agora já para o mundo inteiro, aqui e agora. Pergunta de semana muito interessante, o que sobra é bom? Geralmente não falamos muito sobre isso, esse tema é um tema que sobra, que não é o principal, mas a gente vai ver como é muito pertinente e prático. É uma paraxá bem difícil, com temas muito abstratos, de impureza, de leis que não são muito comuns hoje em dia, com relação a materiais diferentes, ao Beit HaMikdash, que não está na prática hoje, a gente não consegue ver e se relacionar. E a resposta é que a sobra, sim, é boa, mas se ela tem conserto, se ela tem como ser transformada, senão tem que acabar com ela imediatamente. A gente está no projeto com esse rota, esse é o volume 27 de livros, volumes de discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Tzav, e você vai ordenar, essa é a primeira sirá, sirá número 1. Então a gente está no livro Vaikra, esse é o 6º capítulo, e Hashem fala assim, Daber el Aharon vel banav, você vai falar a Moshe Rabbeinu, vai falar para seu irmão Aharon, que é o Cohen, e seus filhos, que também são Kohanim, que trabalham, servem no Beit HaMikdash. Lemor zot Torat Ahatat, essa é a Torá, são as leis ligadas ao Korban, ao sacrifício, Hatat, que é para alguém que fez um pecado, uma transgressão inadvertidamente, sem conhecimento, sem ser de propósito. E então, no lugar que você vai sacrificar o olá, que é totalmente para Hashem, né, o sacrifício para Hashem, você vai fazer a shritá lá e vai se transformar em kadosh. E aí, depois de algum tempo, nesse capítulo, a Torá fala o kli heres, e um recipiente de cerâmica que você vai cozinhar nele e vai entrar em contato a carne do korban, que está impuro, que entrou em contato com esse recipiente de cerâmica, que não era próprio para poder fazer, para ter contato com o korban, então se torna impuro, tem que quebrar, partir, como é feito uma cerimônia de noivado entre as mães que quebram um recipiente de cerâmica. E se, no mesmo verso, a Torá fala, se é um recipiente de cobre e foi cozinhado, entrou em contato com uma comida, um alimento, a carne do korban, de hatat, então você vai, o morak veshutaf, você bamaim, e você vai escovar e vai lavar, enxaguar com água. Então, a lei diz, baseada na Torá, que um recipiente de cerâmica que se impurificar em contato com a carne do korban deve ser quebrado, porque ele absorve e vira uma sobra. Essa carne, essa parte que é absorvido dentro do recipiente de cerâmica, ele vira imediatamente notar que é uma sobra que não pode ser usado não pode ser ingerido, comido, etc. E essa é a lei para tudo que é consagrado, todos os kodashim. Lá explica nesse versículo, que é o versículo 21, Yeshaber, que quer dizer vai quebrar, porque como essa parte que foi absorvida, ela é absorvida no recipiente, ela vira imediatamente notar. É uma sobra que não pode ser, como a gente falou, é a sobra que é negativa, porque ela não pode ser aproveitada, não pode ser consertada. E essa é a lei para todos os kodashim, todos o que fica sagrado. O morak, qual é a explicação do morak, que está no Pasuk? O morak está ligado com Tamruke Anashim, que tem na Megillat Esther, no capítulo 2, né, o tratamento que era feito para as moças que se tornavam rainhas
para serem recebidas depois pelo rei. Ficavam 6 meses perfumando, mais 6 meses, e etc. E um dos tratamentos era essa escovação, essa escova, ashkormant em francês. Depois o Rashi explica de novo o que é morak, junto com a palavra veshutaf, que tem quando fala sobre o recipiente de cobre. O que é morak veshutaf? Liflot et abliator. Isso que você escova, enxágua e lava é para tirar essa parte que foi absorvida. Mas no klicheres, isso está falando sobre o kneroshet, o recipiente de cobre. Mas no recipiente de cerâmica, a gente aprende, baseado no que está na Torá, que não tem como tirar das paredes do recipiente nunca, jamais, o que foi absorvido, que tornou o recipiente impuro. Pergunta que tem é por que Rashi precisa explicar a halachá que tem que quebrar o recipiente de cerâmica quando se impurifica. O Rashi não é um livro, comentário, explicações de halachá, de lei. Segundo, porque o Rashi acrescenta que vale para tudo que é Kodashim, que é consagrado. Em princípio, o Rashi faz a ligação com o verso anterior, que fala sobre o sangue do Korban Hatat. Kol asher igah, bivsará e kadesh, tudo aquilo que entrar em contato com essa carne do Korban Hatat, do sacrifício de Hatat, vai se tornar consagrada. E aí, quando você, do sangue que está nesse Korban, nessa carne, for borrifado, aspergido na roupa, aí essa roupa que recebeu, né, esse sangue, você tem que lavar no lugar kadosh, nesse lugar onde foi aspergido, espreitado esse sangue. Isso só acontece nesse tipo de korban. Então, como sobre o recipiente de cerâmica, que vem logo em seguida, deve ser sobre o mesmo tipo de korban, que é mais rigoroso, que é esse korban hatat, que tem que fazer esse tratamento para tirar o que foi, que teve contágio num outro recipiente, na roupa, ou na cerâmica, ou no cobre. Tendo que tirar logo essa parte que foi absorvida pelo recipiente. Assim como é feito com a roupa, que tem que lavar e tirar essa mancha. Como a Torá fala que é impossível tirar algo absorvido em recipiente de cerâmica, como o Rashi traz depois, a lei é que deve ser quebrado, como o Rashi explica. No entanto, o Rashi não usa essa explicação. Ele diz que quebrar, como a gente viu no primeiro verso, no 21, não é por causa do rigor do Korban Hatat, que só no Korban Hatat tem que tirar essa mancha que tem na roupa ou que tem na carne que entra em contato com outra carne. Mas é porque vira sobra, vira notar, e vale para tudo que é consagrado. Então Rashi explica que não é por causa do rigor, que tem que quebrar, porque não tem outro jeito, já que é muito rigoroso o que acontece com esse Korban Hatat, o Korban para um pecado que foi inadvertido. E não é como a lei para o sangue do Korban Hatat do verso anterior, que basta lavar, por isso sem quebrar. Então, qual a necessidade da explicação literal da Torá, que se tornou notar, que se tornou uma sobra? Que a gente falou que é o tema principal dessa nossa Sirá, esse discurso do Rebbe. E que vale para tudo que é consagrado. E não é, como parece, ser simplesmente uma continuação do verso anterior sobre o sangue do Korban Hatat que foi borrifado sobre a roupa. Pelo contrário, a explicação que o recipiente deve ser quebrado por causa da sobra é difícil de aceitar. Primeiro, parte absorvida também é considerada sobra? O que é considerado sobra? Geralmente, sobra é quando tem algo que foi comido antes, quer dizer, algo substancial que dá para comer. Não é o caso dessa sobra, é uma parte que foi encostada na cerâmica e não tem como comer, não é um pedaço. Segundo,
Se é sobra, então não deveria valer imediatamente, porque quando é sobra, no caso de um korban, que se torna notar, depois do cozimento, mas só depois de terminar um certo prazo de comer e não foi ingerido, então que o korban vira notar. E se é assim, deveria definir qual é o tempo no qual deve quebrar o recipiente, porque se tornou uma sobra, um notar, que não tem mais como ser consumido. Então tem que ter o tempo que não pode mais ser consumido e que realmente era algo que pudesse ser consumido. Como faz com a carne do korban que vira sobra, como a gente falou. Na continuação, Rashi marca a palavra umorak, como a gente falou, tem a explicação do que é vai saber, o que é morak, e morak veshutav. E o Rashi, morak, associa com a palavra escovar, como é feita a escovação para as rainhas que vão ser apresentadas para o rei. E depois o Rashi marca o morak veshutav, e explica que é expelir o que foi absorvido. Mas aprendemos só aqui, que fala sobre um recipiente de cobre, que quando acontece com recipiente de cerâmica, não tem como tirar suas paredes jamais. Não dá para entender. Um comentário segue logo depois do outro, onde Rashi explica que a sobra é absorvida e não dá para tirar. E por que explica o morak veshutaf separadamente do umorak? Poderia ter explicado logo o morak veshutaf, incluindo a palavra umorak. E por que aprende sobre o kliheres, esse recipiente de cerâmica, aqui na explicação sobre o recipiente de cobre? Né? Porque antes já tinha falando kliheres limed hakatuv kan sheno yosedei midei da pav leolam. Está falando isso aqui agora. Só agora, quando fala sobre o recipiente de cobre. Quando quebramos o recipiente, não anula a parte absorvida, porque continuam os cacos. A gente só desintegra o produto inteiro, né? Deixa de ser um produto inteiro. A explicação é que no verso anterior a Torá fala dois tipos de leis diferentes. Uma, a carne do korban hatat, esse tipo de korban, sacrifício para um perdão por um pecado sem saber que estava pecando, no qual a carne do korban toca algo que adquire o mesmo status da carne. E kadesh, você vai, e kdash, vai consagrar, vai virar o mesmo status que estava na carne do korban, vai para esse lugar que a carne encostou. Pois a carne é absorvida nesse novo alimento, que é o caso dessa primeira parte do verso anterior. Segundo, o sangue do korban hatat. Então, quando a carne toca um outro alimento, ela é absorvida e a carne nova, junto com essa, tem o mesmo status, porque ela é absorvida. Mas quando é o sangue que borrifa numa roupa, deve ser simplesmente lavado num lugar sagrado, porque não é absorvido o sangue, não se mistura com o tecido, com a substância da própria roupa. Quando a Torá chega a falar sobre o kliheres, o recipiente de cerâmica, que é no verso seguinte, que absorveu parte dessa carne, não se relaciona com a roupa que manchou um pouco por fora, que estava nesse verso anterior, mas sim com o verso que tem antes, que fala sobre a carne que encostou, que foi absorvida e foi transformada completamente. Então, Urash junta essas duas leis, que vira notar, vira essa substância que ela é uma sobra e que deve ser quebrado porque é de cerâmica. E a cerâmica não tem como consertar. Por isso, entendemos que o recipiente deve ser quebrado, mas não porque as paredes absorveram um alimento impuro, mas sim porque, se tornando sobra, o recipiente inteiro se transforma e se consagra como o alimento absorvido, conforme a gente aprendeu em relação à carne que encosta outro alimento. Então tem que agir logo sobre o recipiente inteiro, porque o recipiente inteiro absorveu a carne que não tem como
mais ser consumida e virou sobra, e imediatamente adquire esse status que não pode mais ser aproveitado. É aquela sobra que a gente falou que não tem mais como usar como recurso. Então tem que agir sobre isso e quebrar logo. Depois, quando aprendemos sobre o recipiente de cobre, que serve escovar, tem como reaproveitar, consertar, escovando, enxaguando, para tirar o que foi absorvido, que não entrou de verdade, não transformou, não mudou o recipiente, então não precisa quebrá-lo. É diferente do recipiente de cerâmica. Então se explica aqui porque basta não no recipiente de cobre lavar, escovar e lavar, e porque no Clean não, porque no Clean explica aqui, porque tem necessidade de já explicar aqui no Cleaner Rochet, no recipiente de cobre basta lavar e escovar, e no de cerâmica que a gente aprendeu antes tem que quebrar porque não tem como tirar a parte que foi absorvida. Agora, por que não se quebra também então o recipiente de cobre? Se a gente aprendeu que no recipiente de cerâmica que absorve a sobra e não pode mais ser consumida, tem que quebrar. Porque no caso do recipiente de cobre, que também absorve essa sobra, não tem que quebrar. Por isso Urash separa as duas explicações, com o Morak separado, que traz da Megilat Esther, que está ligado com escovar, que é similar com a lei sobre o sangue na roupa, que basta escovar, basta como se fosse lavar. Então não é todo o recipiente que se transforma e absorve e se impurifica conforme aquilo que entrou em contato. Então, a lei que basta o Morak Veshutaf escovar e lavar é diferente do Ishaber, que é quebrar, e é parecido com lavar. Na verdade, todos levam o mesmo resultado, que é queimar a sobra, mas de modo diferente. Um é quebrando, outro é escovando e lavando. Na lei que recomenda lavar com relação ao sangue do Korban Hatat, que manchou a roupa, não está ligada com a proibição ou a invalidade que tem no sangue. Como está explicado, Urash explica isso em Matot. Qual da Vasharia Vobaesh, dos recipientes que a gente pegou dos Goim na guerra contra Midian, tudo aquilo que entrou em contato com o fogo para se purificar, vocês vão ter que passar pelo fogo também para purificar. E através depois da água de purificação, você vai ter ele purificado. Aquilo que passou pela água, vocês bastam passar pela água também. E são as leis que tem até hoje para poder fazer agalá com água fervendo ou colocar, imergir o recipiente na água fervendo, ou tem que usar o maçarico para queimar. E o Urash explica que tem essa proporcionalidade. Se foi impurificado com fogo, tem que usar o fogo para purificar com a água. Terminando, vamos entender agora as perguntas do começo. Por que a Torá chama de sobra e não define o tempo de espera? O Urash explica que ao ser absorvida no recipiente de cerâmica, essa parte já vira sobra, que ela não tem mais como ser aproveitada. E não é porque passou um tempo que agora não dá mais para comer, porque já passou o prazo de validade, o prazo definido, a janela de oportunidade. Não é por causa disso, mas porque é impossível extraí-lo e comer. Então ela imediatamente ganha esse status de sobra e transforma todo o recipiente nesse estado de proibição de sobra. Por isso que nos Kodashim tem a mitzvah de comer na hora certa e a proibição de deixar à toa, porque precisa eliminar logo. Assim que é impossível utilizar a sobra, tem que descartar. Acho que a minha esposa, por exemplo, sabe bem disso e ela pede para tirar o lixo assim que é possível, para não dar bicho, etc e tal, tem que descartar logo. Então, quando a sobra não serve mais, ela está já num status de impura, aí tem que descartar logo. Por isso que não fala qual é o prazo para necessitar o descarte, porque é imediato, então não tem o que pensar. Quando não tem nada o que fazer com a sobra e ela tem status imediato, então precisa agir logo consertando, eliminando.
Poder deixar passar a noite, considerar esse status? Não, porque a proibição é imediata. Na cerâmica, onde a parte absorvida sobra imediatamente, e que não tem como consertar, então se quebra logo. E aqui a gente aprende. A gente, através desse modo, a gente entende o que podemos e devemos consertar em relação às sobras. E a gente já está no momento em que está tudo consertado e não tem mais motivo para a gente não estar agora já com uma Mashiach, redenção completa e verdadeira. E estaremos no Beit HaMikdash fazendo os korbanot junto com os Kohanim e os Levim agora já.